Voltamos com o Papo 21. Neste bloco, Cláudia Leitão, Paulo Linhares e a jornalista Camila Fernandes participam da discussão sobre a importância de políticas públicas para o setor cultural. Confira. E se a gente levantar a memória da atuação da Secretaria de Cultura, e eu tenho que falar desse lugar agora, né? Eu falava há 15 meses atrás do lugar da universidade, né? Então a gente constrói discurso do lugar de onde está. Mas a gente pensa exatamente essa questão do porquê, porquê o Ceará, porquê o Brasil, uma perspectiva mais ampla, né? Porquê a América Latina, tão rica, tão diversa culturalmente, não colocou essa discussão da economia e da cultura na ordem do dia. E, de uma certa maneira, pagamos por isso. Estamos pagando por esse atraso. Você falava aí nos 70 anos americanos, não é? E, pela primeira vez, o ministro da Cultura fala em economia da cultura. Eu tenho falado nisso também. E, certamente, também isso é uma questão alvo de críticas, não é? É como se, ao construir esse discurso do lugar do gestor público da cultura, nós estivéssemos traindo a classe artística, como se nós estivéssemos puxando o tapete daqueles que querem fazer a arte pela arte, né? E aí é vendida, só pensa no mercado, essa questão do negócio. Outro dia eu falava com um artista, um amigo, e ele dizia: olha, Cláudia, essa sua conversa de inclusão social pela cultura é horrível, não me fale nisso, né? A cultura não existe para incluir nada, a cultura existe por si, né? No caso do Girão, ele era criticado porque ele tinha um discurso beletrista. Quer dizer, as razões podem ser diferentes, as questões acabam sendo as mesmas. O lugar da cultura no nosso imaginário, a percepção de cultura que temos, as representações que damos à cultura, não é? E a necessidade de romper, não é? Com algumas coisas que estão muito dogmáticas em todos nós, não é? A cultura do evento, não é? A cultura do espetáculo, a cultura como um produto que nasceu para não ser pago, não é? Então, se a gente pega toda a história da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, o pioneirismo não justifica também a visão de que ela existe para não gastar. Ela tem que ser bem baratinha, né? Ela existe para não tomar parte do orçamento. E aí a gente entra nessa discussão terrível, né? Nessa relação absolutamente perigosa entre secretários que nós vivemos esse ano passado em Brasília. Eu sugeri ao ministro, chamamos os secretários de Fazenda, os secretários de Cultura, e parecia que estávamos uma grande arena, né? Entre o bem e o mal ali, né? E eu pensava assim, puxa vida, como é que a cultura se construiu a tal modo de que hoje é isso, quer dizer, vivemos nas antessalas dos secretários da Fazenda à espera do nosso ósculo, da nossa prebenda ali mensal, o que é que vão nos dar, não é? Não nos impusemos, e a culpa é nossa. Eu acho que temos que trazer para nós a responsabilidade dessa visão, não é? Porque essa visão ainda, eu temo dizer, não é? Mas eu ainda acho que nacionalmente, nordestinamente, a compreensão dessa economia da cultura não está presente ainda na visão de desenvolvimento local regional, não está presente na visão de desenvolvimento econômico. Nós conseguimos agora, no Estado do Ceará, eu acho que uma coisa muito simbólica é que, mesmo na própria legislação de renúncia fiscal, que se tivesse um item de responsabilidade cultural. Quer dizer, conseguiu-se pensar a cultura dentro do plano de desenvolvimento econômico do Estado do Ceará, como está lá prevista a responsabilidade ambiental. Porque hoje a gente pensa já no meio ambiente, que também já é uma conquista, que a gente vem brigando, né, já há alguns 50 anos, talvez, né? Hoje essa questão ambiental está na moda, mas a questão cultural ainda está atrás. Quer dizer, são passos que, para serem conquistados, eu concordo com você quando você fala que o ministro tenta pensar tudo isso. Mas eu concordo inteiramente com você também que ainda há uma desorganização imensa nessa questão. Eu acho que você faz um trabalho exemplar nessa tentativa de pensar uma metodologia. O Ceará pensou numa metodologia, o secretário passado, o secretário Nilton Almeida, propôs ao antigo IPLANCE, na Secretaria de Planejamento do Estado do Ceará, que se construísse uma metodologia, chegou-se a mais ou menos 1,9%, 2% do PIB do Estado do Ceará seria um PIB ligado à cultura, mas nós, de uma certa maneira, não desenvolvemos isso, não buscamos afinar essa visão, não é, metodológica nacional, isso nos faz perder. Nós temos dados desse país, outro dia eu conversava isso com a Unesco, que tem feito um trabalho importante, né, no sentido da produção, não é, dessa reflexão sobre a economia da cultura,
os dados existem, mas eles não se cruzam. O que o IBGE tem, a gente também não tem acesso, né? E a gente não tem essas informações fundamentais, que foi a primeira coisa que eu me perguntei chegando na secretaria. Quantos leitores de jornal tem o Ceará? Não sei. Não é? Nós não temos informações, nós não temos dados. Eu tenho a impressão que nós estamos vivendo aquele interlúdio entre uma passagem de uma modernidade que não acabou e essa sociedade do nosso italiano, do nosso Domenico de Masi, aí, que ele fala, né? E nós ainda somos consumidores, né? Nós não nos tornamos protagonistas nem produtores dessa cultura, não é? Há uma indústria cultural no Ceará, e nós até falávamos disso ontem à noite, os moralistas de plantão, ou os estetas de plantão, ela existe, ela não precisa de recursos da Secretaria de Cultura, graças a Deus, a Secretaria também não tem muitos recursos, né? Quer dizer, e essa indústria funciona, emprega, alimenta famílias e graças a Deus que ela existe. Eu não quero aqui discutir a qualidade dela, eu acho que o Estado tem um papel, sim, de proteger aquilo que ninguém protege, né? De ter políticas públicas para restaurar o que está acabando, para preservar saberes e fazeres. Nós acreditamos que há uma necessidade de uma política pública de cultura que salve essas culturas que estão desaparecendo, essas línguas, esses saberes ancestrais que estão morrendo mesmo no mundo mediatizado, globalizado. O Bourdieu, que tem uma série de trabalhos que ele mostra como o discurso do artista é sempre uma denegação da ideia do dinheiro na cultura. Quer dizer, fica charmosíssimo para o artista dizer que não trata na questão do dinheiro. Eu acho que é até interessante que ele diga isso. Mas que há dinheiro na cultura e que a construção da imagem do artista é feita da denegação da cultura como passando pelo dinheiro, também isso é verdade. A sociologia da cultura mostra isso